E aí, Rê, bora para mais uma gravação? Bora lá, Si, boa noite. Delícia estar aqui, como sempre, né? Hoje o assunto é bem interessante. Meu nome é Renata Borja Eu sou a Simone Miranda, e este é o canal do do Quarteto. Quarteto Psi. Você anda impaciente? Pois é, essa tal dessa paciência está incomodando todo mundo, né, gente? Agora, olha só, eu vou ler aqui a definição de paciência de acordo com o dicionário. Então, olha só: suportar de sabores e infelicidades, resignação, persistir numa atividade difícil, perseverança, esperar por uma coisa desejada. Como é que você está, Rê, em relação à paciência, hein? Me conta aí. Tem hora que fica difícil a gente conseguir isso tudo aí, né, Si? Olha só, suportar de sabores, né? Né? Tem que suportar. Tem que suportar, vamos aceitar os dissabores, né? Tem que assim, persistir numa atividade difícil e ter perseverança. Não, essa parte eu sou boa, sabe? Essa parte aqui de perseverar, essa parte aqui eu tenho. Agora, né, esperar uma coisa desejada. Isso é um pouquinho, é mais ou menos, vamos lá, assim, Aqui, né? Agora a gente vamos. pode sempre desenvolver e melhorar, e eu tenho desenvolvido. Eu acho que eu estou bem melhor do que eu era há uns 20 anos atrás. Nós estamos numa sociedade, gente, extremamente imediatista. Tudo, assim, tudo, todo mundo quer para ontem. E quando te fazem uma solicitação, é para ontem também. Então, é aquela ideia de que você tem que produzir muito, você tem que produzir rápido, você tem que dar conta de tudo e detalhe, você não pode reclamar. Você tem que ficar feliz, resignado, de boa, com toda essa cobrança, né? Aqui, eu falando disso, sabe o que me vem em mente? O tal do WhatsApp, que muitas vezes a gente demora um pouquinho para responder. E eu estou falando um pouquinho, gente, assim, olha só, 2, 3 horinhas em função do trabalho, que a expectativa às vezes até demora mais, né? E aí a pessoa viu minha mensagem, porque não me respondeu ainda, porque eu não li, porque não deu tempo, não é? E já fez um monte de pensamento, né? Assim, Ai, nossa, ela está online. Se ela está online e ela ainda não me respondeu, isto é sinal. Quantas distorções aí tem aí nesse meio? Está online e não me respondeu. Gente, eu estou online porque eu atendo online os pacientes. Então, eu estou online todas as vezes que eu atendo os pacientes pelo WhatsApp. Então, eu vou estar online. Eu estou olhando o que o povo está mandando? Eu não, porque eu estou atendendo meu paciente. Aí o povo faz esses pensamentos, está online e não está me não me respondendo. É responde. comigo. Logo, não se importa comigo. É comigo, né? Mas é porque as pessoas nós estamos mais impacientes mesmo. Eu acho assim, tem muitos acontecimentos, né? Os acontecimentos externos, eles influenciam, nos incomodam. E as pessoas estão mais irritadas, incomodadas com várias coisas, né? Então, assim, a gente tem a parte política, a gente tem problemas sociais, a gente tem problemas, inclusive, né, de saúde, problemas que acontecem atualmente, né? Tem o terremoto lá na Turquia, mas não sei o que lá, tudo isso influencia, influencia. Você pode falar, ah, mas é lá na Turquia, o terremoto foi lá, ok. Mas na época que foi também, aqui, Brumadinho e Mariana também não influenciou. Então, assim, a gente acaba, quando a gente está sendo, de uma certa forma, invadido por uma série de notícias, e isso a gente vai sendo invadido pelas notícias o tempo todo, né? A gente cria uma série de cenários. E Uhum. esses cenários que a gente cria, muitas vezes, eles vão nos influenciar, né? Agora, hoje, você falou uma coisa que, assim, o mundo está muito rápido, né? Antigamente, quando começou a internet, eu lembro que eu tinha uma internet rápida, porque eu era lá na UFMG, eu cheguei a ser monitora,
e aí eu tinha um acesso de uma internet pela UFMG. E a internet, na época, era internet de escada, você lembra disso? Pois Que é, era uma não, eu internet tô de rindo aqui escada. que eu tô imaginando a internet veloz que você tinha há um tempo atrás. É. Então, a internet era uma internet de escada, quando a gente ligava lá de casa. Então, lá em casa tinha 2 linhas telefônicas, uma ficava só para a internet. E aí, quando você entrava, que você entrava para poder fazer uma pesquisa de uma determinada coisa, isso era muito engraçado, porque aí vinha aquele tanto de coisa ali, e você tinha que clicar numa daquelas e ver qual daquelas que era mais próximo daquilo que você ia querer. Mas você tinha que definir já de cara, e poderia não ter nada a ver com o que você precisava. Aham, aham. Aí você clicava ali naquilo que você estava achando que podia ser. Para baixar aquela página e abrir aquela página, levava meia hora. Nossa. Meia hora. Aí na internet lá da universidade, em vez de levar meia hora, levava 15 minutos, era um Gente, sucesso, era o top! era top, porque levava 15 minutos para você abrir cada link. Pois Aí é. hoje, você abre cada link na clicada. E a gente vai adaptando essa urgência, né? Agora, olha só, eu não sei como é que você vê isso, né? Porque você citou o terremoto, enfim. E eu estou pensando em eventos que a gente vivenciou aqui no Brasil, que, tá? Pandemia, né? A nível mundial, claro, mas vamos pensar na repercussão aqui, né? E a questão política também, que a gente ainda está vivenciando, e o que eu quero dizer, tá? Pós-pandemia, eu percebi que as pessoas começaram a ficar com esse movimento de sair de casa, aquela urgência, né, de viver tudo que há para viver, que eu não sei se eu vou ter novas oportunidades. Então, eu acho que isso gerou uma, assim, uma felicidade muito grande em relação a, nossa, vou viver muita coisa, mas uma urgência e, consequentemente, uma intolerância, né? Porque as pessoas, assim, eu já vivenciei várias situações, não aconteceu diretamente comigo, mas, assim, shopping, supermercado, sabe? Assim, aquela irritação, o povo brigando e xingando, sabe? Porque entrou na minha frente, porque eu estou perguntando, eu estou pedindo aqui informação e você fez a pergunta. E de uma forma muito grosseira, assim, que gera, que você fala assim, gente, isso Ô, é Cíntia, legal, né? eu acho que a pandemia atrapalhou, sim, mas eu não acho que é só a pandemia. E Eu aí acho fica que a questão política as agora redes também. sociais também, elas trouxeram uma coisa que eu acho muito complicada por um ponto, assim. Ao mesmo tempo que elas promoveram, né, encontros, porque elas promovem muitos encontros, e a gente não pode falar das redes sociais só de uma forma negativa, porque não é verdade, elas promovem encontros. Ao mesmo tempo que isso acontece, a rede social também promoveu, você não estando no tete-a-tete com a pessoa, a escrita, você promove que as pessoas, de uma certa forma, escrevam coisas agressivas. Ah, não, eu não conheço essa pessoa, mas às vezes ela até te conhece, ela é agressiva com você, Uhum. né? Na sua página, no que você postou. Ah, não, se você postou, você tem que estar disposto a ouvir. Espera aí, você vai chegar numa festa, alguém falou uma coisa que você não gosta, você vai chegar gritando com essa pessoa, agredindo essa pessoa? Não Uhum. chega. Por que Uhum. que na rede social você faz isso? Uhum. Mesmo, porque lá você conhece ela também, no social. Por que que é que na rede social que você conhece, porque algumas vezes você não conhece, mas outras vezes você conhece, por que que tem que ser na base da agressão? Então, assim, o que que eu vejo? As redes sociais permitiram que as pessoas tivessem, tipo, uma zona de segurança, assim, como se, pronto, então, como eu não estou no tete-a-tete, Eu eu estou posso o que eu quiser, protegida, né? eu posso o que eu quiser. Então, se isso daqui me incomodou, eu vou agredir para incomodar esse alguém também. Ou seja, espera aí, só Você porque eu falou uma fiquei coisa assim, incomodado, eu tenho que gerar um desconforto, um incômodo, eu tenho que acabar com as minhas relações, eu tenho que eliminar as relações? que você falou uma coisa tão legal, assim, né, que me fez pensar, porque olha só, por que a gente está falando de paciência hoje, né? Está sendo um dos temas mais pesquisados. E aí, eu falo assim, né, nas redes, enfim, as pessoas estão indo no Google como ser mais paciente, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso? Tomara, né, que essa busca seja realmente, assim, de um discernimento em relação ao eu posso melhorar. Por quê? Tá? Aí, vamos lá, o que eu vi no consultório?
a pessoa ter um comportamento disfuncional e chegar aqui e falar, Simone, isso não tem nada a ver comigo. Eu tive uma atitude que eu jamais teria, de brigar, de ser grosseiro. Então, é como se as redes, né, e não só elas, mas estão dando oportunidades para as pessoas de simplesmente emitirem um comportamento que é totalmente inadequado, né? E naquele momento que ela emite, existe uma falta de filtro muito grande, né? Como se vem emoção, raiva, toma conta, explode. E que bom que as pessoas param para pensar depois, não acredito que a maioria, né? Mas de virar e falar assim, nossa, gente, por que eu agi dessa forma? Por que eu fiz isso? Porque é um comportamento que, quando você falou sobre isso, né? Olha só, imagina um colega faz uma postagem e aí eu vou lá e faço uma crítica, tipo assim, olha, você é ridículo, isso que você falou não tem nada a ver. Nossa, Simone, você está sendo adequada. Não, postou, tem que me ouvir. Gente, é tão feio isso, não é? É tão Não, e feio, é é chato, é terrível. desagradável. Não, eu, por exemplo, várias vezes já aconteceu comigo de eu postar coisas assim, às vezes no Facebook, no meu Facebook pessoal, e as pessoas virem numa agressividade, né? Eu cheguei a bloquear pessoas no sentido do seguinte, eu falei, fulano, eu ainda dei chance. Teve um que eu virei para ele e falei assim com ele, olha, você tem todo o direito de discordar de mim, mas você não precisa ser agressivo comigo. E se você discordar de mim, você pode discordar de mim no particular e vir conversar comigo numa conversa particular. Você não precisa discordar de mim de uma forma agressiva em público, porque isso é muito deselegante e isso aqui, para mim, não não é legal. Mas eu ainda deixei. Eu comentei, fiz esse comentário, fiz essa percepção, então eu te peço que daqui para frente, da próxima vez que você discordar de mim, você me mande uma mensagem no privado e nós vamos conversar no privado. Agora, eu não gostei da forma que você usou e na minha rede de uma forma agressiva, como você Sim. usou para você falar comigo. Então, eu não gostei disso, deixei lá. Aí ele, da próxima vez, fez de novo. Cancelei, fui lá e bloqueei. Então, a questão é o seguinte, essa pessoa, ela está buscando conflito. Ela está querendo conflito. Agora sim, né? Eu É um vou dar o conflito comportamento para que ela? Eu não vou dar o zero. conflito. Eu não. Ela vai brigar sozinha, vai arranjar conflito com quem quiser conflituar com ela. Mas olha como Acaba é o que é um conflito com comportamento ela. incompatível, né? Eu falo assim, se esse sujeito te encontra pessoalmente, será que ele se posiciona da mesma forma? Não estou dizendo que ele mudaria de opinião, não. Ele tem uma opinião, você tem outra. Mas se vocês se encontrassem pessoalmente, será que ele ia se posicionar da mesma forma como ele estava se posicionando ali? Acredito que espero. É, é isso que Aí eu eu, é isso que espero eu, que não. é isso que a gente questiona. A gente acha que não, assim. Eu acho que na grande maioria das vezes não. As pessoas, mas eu acho que não. Vai ter gente que vai ser mal educada na rede, vai ser mal educada na vida social também. Então, essa questão da impaciência e da falta de educação, ela pode acontecer em vários ambientes. Então, assim, a pessoa pode não ser somente assim na rede social, vai ser assim na vida também. Mas o que eu percebo hoje é que nas redes sociais as pessoas acabam tendo uma ideia de que lá pode. Então, na rede social, eu posso ser grosseiro, porque eu vou ter um monte de gente que vai concordar comigo. Então, eu vou ser grosseiro, porque eu vou ter um monte de gente que vai lá me curtir pela minha grosseria e vai concordar comigo. Então, eles fazem isso muitas vezes porque eles entendem não. E tem gente que vai lá e curte a falta de educação, e curte o modelo agressivo, e curte o que o outro está falando de forma agressiva. Uma vez eu falei com um, eu virei e falei assim com ele, eu não estou entendendo por que você está sendo agressivo comigo. Falei lá mesmo, nem fui no particular. Eu não estou entendendo por que você está sendo agressivo comigo, eu não fui com você. Ah, mas me fala onde você está sendo agressivo, onde eu fui agressivo. Eu falei, tá ali, ó. Aqui, sua frase. É uma Uhum, frase agressiva, uhum, né? Ah, mas por que que isso é uma frase agressiva? Falei, tá claro que é uma frase agressiva. sim. Agora Ou vamos seja, lá, né? não, tipo, eu não estou sendo agressivo, não. Eu sei que está entendendo que eu estou sendo agressivo.
né? Custava essa pessoa falar, olha, você me desculpa. Então, se ele não tivesse sendo agressivo, ele viraria para mim e falar assim, olha, você me desculpa se eu parecer agressivo, eu não Não queria foi ser minha agressivo com intenção. você, não era essa a minha intenção. Então, se essa pessoa não quisesse ser agressiva mesmo, e eu tivesse feito uma má interpretação, porque eu poderia ter feito uma má interpretação da fala dela, poderia sim, eu poderia não estar sendo agressivo e ter feito uma interpretação negativa, mas se isso tivesse verdadeiramente acontecendo, era natural que essa pessoa falasse assim, Renato, você me desculpa, eu acho que eu talvez tenha me expressado mal, eu acho que você não entendeu direito aquilo que eu queria colocar, olha, o que eu queria dizer era isso, isso e isso, e pronto, né? Agora, ele ficou, então me mostra onde é que eu fui agressivo. Ué, isso não é agressivo? Agora, como lidar com isso, né, Rê? Porque assim, aí, vamos lá. Como ser paciente, né? Porque eu fico pensando, você recebe toda essa carga. E aí seria legal até você falar como você se sentiu, porque eu fico pensando assim, você recebe essa carga, tenta de alguma forma se posicionar, a pessoa não te corresponde, né? E você fica ali também lidando com as suas questões, né? Porque pensa bem, você fez uma postagem, né? Possivelmente feliz com aquilo, né? Querendo de alguma forma, né? Com uma intenção bacana, e aí você tem que lidar com a sua emoção. Então, como lidar com isso? A tal da paciência, fala resignação nesse contexto, né? Porque é difícil, é É, muito difícil. É, eu tive alguns eventos, eu tive, assim, né, já aconteceram poucas vezes, eu posso te falar, eu lembro aqui de 3 situações específicas nas redes sociais, mas eu lembro de 3 situações específicas, então desde o tempo que eu tenho rede não é muita coisa, mas assim, acontece. Então, uma dessas pessoas, que era a tal da pessoa, eu bloqueei. A outra, como era uma pessoa que eu não tinha contato, eu já bloqueei de cara. Na primeira, eu nem tentei conversar. A primeira, eu ainda fui conversar. Eu ainda fui lá no privado dela, falei, por favor, vamos combinar assim. Você pode discordar de mim. Quando você discordar de mim, você me manda no privado e a gente conversa no privado, ok? Vamos fazer desse jeito? Porque eu achei indelicado da parte dele na minha rede social ele me agredir. É isso. Então, eu queria, olha, se você quiser, tudo bem se você discordar de mim. Agora, você vem no pessoal, no particular, você não vai ficar lá na rede agindo dessa forma, não, porque para mim não serve para mim esse tipo de comportamento. Então, eu dei uma chance. No outro, como era uma pessoa que eu não tinha vínculos, eu simplesmente fui posicionando ali. Ele não houve um pedido de desculpa formal, não houve uma coisa. Eu coloquei lá a coisa, sem agredi-lo e sem nada, só coloquei a resposta de uma forma tranquila, mas colocando meus limites, não houve nenhuma coisa. Ele ficou até o final, ainda de uma forma agressiva e numa forma defensiva-agressiva, sabe aquela forma defensiva-agressiva? Uhum, Eu uhum, simplesmente bloqueei essa pessoa. Ela não merece ser meu amigo, acabou. sim. Não quero, não quero ter contato com esse tipo de gente, porque eu não quero me desgastar de forma desnecessária. Então, você falou, como que você se sentiu? Né? Eu me senti desrespeitada. Agora, não é porque eu me senti desrespeitada que eu preciso desrespeitar o outro também. Então, eu fui respeitosa das 2 vezes. Eu coloquei limite de forma respeitosa. Por Uhum. quê? Porque não é porque o outro me agrediu que isso vai me dar o direito de agredi-lo também. Então, ok, o outro está lá impaciente, aí ele vem com a impaciência dele, ele vem e me agride, e aí eu fico impaciente, eu vou lá e agrido ele também. Eu posso estar impaciente, eu posso ter ficado chateada, eu posso ter ficado com raiva, né? Então, assim, Gandhi falava uma coisa que eu acho interessante. Ele, por mais que uma pessoa faça algum ato que mereça a minha repreensão, é mais ou menos assim a fala dele, ele ainda assim merece o meu respeito como pessoa humana que ele é. Então, assim, não vou dizer que eu consiga fazer isso sempre, mas isso para mim é algo interno que eu procuro fazer isso. Agir assim na minha vida mesmo, quando uma pessoa é mal educada comigo, eu procuro, de uma certa forma, ser educada com ela, né? Porque eu não vou tratar alguém de uma forma que eu não gostaria de ser Agora, tratada. tem situações que tiram a gente do sério, né? Por exemplo, tá?
eu sou muito tranquila, assim, para poder lidar com situações que me incomodam, né? Então, algumas situações agradáveis acontecem no dia a dia, na nossa rotina, e eu consigo lidar muito bem. Agora, tem uma situação específica, assim, que me deixa muito ativada, é quando eu me sinto injustiçada, assim. E aí vou te dar um exemplo que eu me sinto injustiçada, tá? É ridículo isso, mas vamos lá. Por exemplo, duas situações assim que recentes e aí que eu tenho que me policiar, tá? Eu compro um sapato, né? Um sapato muito lindo, e aí esse sapato, depois de 2 meses, apresenta um defeito, assim. Tipo, compro um sapato de pedra, né? E tal. Comprei até para Juju e esse sapato apresenta um defeito. Obviamente, eu vou na loja e falo, olha, comprei sapato e houve um defeito, e eu tenho uma expectativa de, claro, né? Você fez a compra aqui, você está com a nota fiscal, porque aí eu guardo, tá, vamos fazer a troca para você. Ah, é pedra, a gente não troca. Aí eu viro e falo assim, mas por que que não me avisou na hora que eu comprei? Só que na hora que eu falo isso, eu já tô ligada que, assim, perdi a boa aqui, eu preciso ir embora, sabe? E aí eu começo, e aí é que tá, é uma situação que me tira do sério, eu já sei que me tira do sério, e aí eu me organizo para não dar continuidade nisso, sabe? Então, o que que eu costumo fazer? Eu vou embora, me acalmo, tento resolver a situação. Se eu não resolvo, vai ficar por não resolvida. Por quê? Porque já aconteceram situações de eu me exceder. O que que significa eu me exceder, tá? Não é fazer uma grande confusão, mas emitir um comportamento que é incompatível com o que eu quero para mim, sabe? E eu me vejo embolada naquilo e falo assim, gente. Aí eu me sinto ridícula, porque eu falo assim, eu tô brigando com essa pessoa que não vai resolver nada para mim por causa de um sapato. Eu prefiro jogar esse sapato fora e ficar mantendo a minha estabilidade, a minha tranquilidade, mantendo os meus valores, porque isso me ativa. Então, todas as vezes que eu preciso me envolver numa situação como essa, eu já me organizo antes para poder, assim, sair de cena antes de eu perder a boa, porque eu me sinto muito mal, entende? Então, assim, não é que eu faça uma grande confusão, mas eu emito um comportamento que depois eu fico assim, para que que eu briguei? Para quê? Aí eu fico, para que que eu fui lá? Né? Para que que eu fui lá? Então, assim, esse tipo de situação de me sentir enganada, injustiçada, me deixa, assim, indignada. Prejudicada, né? Eu acho que é Indignada. principalmente prejudicada, né? Eu fui prejudicada, eu tive um prejuízo, porque eu tive um Sim, prejuízo, sim. né? E eu acho que é sacanagem, sabe? Eu acho que é sacanagem. Olha meus pensamentos, estou compartilhando meus pensamentos. Porque eu falo assim, gente, né, assim, é uma má fé mesmo, para mim é isso. Eu posso estar enganada, né, gente? Mas estou compartilhando meu pensamento. Tipo, agiu de má fé comigo. Porque não me contou isso antes, né? E para mim é muito óbvio resolver o problema, né? Só que não, né? Então, É, assim, eu, é eu muito acho que a fácil gente, isso. sabe uma coisa que eu costumo falar? Que às vezes é melhor você realizar o prejuízo. Sim, Tem horas que você precisa realizar o prejuízo para que você possa ter saúde mental. Então, peraí, isso daqui vai me gerar que tipo de prejuízo? Esse prejuízo, tá? exato. Esse prejuízo aqui, com esse prejuízo psicológico, mental, o que que isso vai me gerar? Qual deles é maior? Esse daqui é menor do que esse daqui. Eu consigo pagar esse daqui para não ter esse daqui? Tá, então Agora eu aqui, vou eu mudei pagar. até a minha posição, tá? Aqui, mudei até meu lugar aqui, porque olha para você ver. Quando você fala realizar o prejuízo, é exatamente, só que assim, eu tenho que sair de casa com isso que você acabou de falar, e é o que eu faço, tá? Tipo, ó, vamos lá, vamos tentar, se não resolver, não tem problema, né? É quase uma meditação, não vai ter problema, tá tudo certo, isso não vai mudar nada na sua vida e tal. E aí eu vou e consigo. Agora, e aí a gente está falando de como ter paciência, né? É uma estratégia, porque se eu saio, tá? Pós-consultório, tô cansada, tive um dia, às vezes, ali, né? A nossa rotina, ela não é fácil. Eu falo, a gente lida com vários problemas, eu tô um pouco ali sensibilizada com isso. Um dia que, por exemplo, eu não dormi bem, não é Meu um bom copinho da dia. vulnerabilidade está cheio, ou seja, meu dia teve alguns problemas, alguns empecilhos, alguns percalços, eu vou ter muito mais dificuldade de ter essa reação Exatamente. paciente. Isso é um fato, né, Si? Exato, não Isso é é um um bom fato. dia. Aí, quando a galera pesquisa lá, como ter paciência, né? Vamos pensar no como.
Organize seus pensamentos, descanse, tente evitar situações que te ativam emocionalmente, evite estar com pessoas que não são agradáveis sobre o seu ponto de vista, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente pode fazer para poder minimizar situações que vão gerar problemas. E aí eu estava falando do supermercado, né? Aqui, a galera vai para o supermercado. Eu entendo que tem que ir, tá, gente? Mas vamos lá. Se resolveu ir no horário inadequado, segura a sua onda. Porque, assim, vai no supermercado, 8 horas da noite, com criança junto, supermercado cheio, vai dar ruim, não vai? É uma péssima escolha. Aí fala como lidar com a paciência, desmaia que vai resolver. Tipo assim, some com os pensamentos e desmaia e vai ficar tudo certo, porque não tem o que fazer quando você cria esse tipo de situação. Mas sabe o que que eu vejo? Isso que você colocou é muito interessante. A gente tem que observar quais são as circunstâncias que nos deixam impacientes, em primeiro Aham. lugar. Então, ponto um, qual é a situação que me deixa impaciente? A situação que me deixa impaciente é fila, a situação que me deixa impaciente é o carro da frente estar andando devagar, situação que me deixa impaciente é gente que lenta na minha frente, que demora para resolver algum problema. Então, assim, a gente tem que observar que tipo de situações te deixam impaciente. Quais são os nossos gatilhos, né? Quais são os gatilhos? Porque se você não sabe qual que é o seu gatilho, isso vai continuar acontecendo, e você vai continuar. Porque você pode se preparar, como você mesma falou aí, eu já sei que quando eu vou num lugar reclamar de um produto que deu problema, eu já sei que se não der certo a minha reclamação, que isso me ativa, e aí eu saio do salto. Então, como eu já sei que eu saio do salto e eu não quero sair do salto, então eu Uma já pessoa saio, fina, Rê. Eu sou uma pessoa fina, eu eu sou curto. fina, então eu já saio de caso pensado do que eu irei fazer caso a minha demanda não seja atendida. Ok. Então, é bem isso aí mesmo, né? A gente tem que entender o modelo e já criar uma estratégia adaptativa para caso a gente vá encontrar aquela situação que nos gere a impaciência. Então, a gente pode se preparar para isso? Pode. Agora, não vai ser para todas as situações, porque tem algumas que vão ser novas, você não vai conseguir, É nem verdade. todas você vai conseguir identificar qual é o gatilho. Aí vai ser nova para você. Eventualmente, você vai ter um comportamento desse, mas essa situação que você teve, um comportamento, pode te ensinar para uma próxima situação. Então, assim, a gente tem várias coisas. Uma coisa é observar os gatilhos. Outra coisa que eu vejo que me ajuda muito, remoer, não remoer. Não remoer um troço que me Agora você vai falar como é que você chateou. faz para não remoer. Eu adio. Agora não é um problema, vai. Eu adio, amor. Agora eu não vou, agora eu vou pensar nesse trem, não. Agora não. Agora eu vou fazer outra coisa. Isso aqui não vai adiantar eu pensar nisso. Agora eu vou pensar noutra. E Porque tem que ser. Eu tenho que ser. Você tem que emitir um comportamento. Porque quando você fala assim, não vou remoer. Ah, não, mas não é não remoer, no sentido de não vou pensar no elefante branco, ou no elefante eu verde, ou no pensei nisso elefante quando você azul, falou porque eu já isso. pensei. Não é É, isso. É tipo, o pensamento está aqui, eu não vou me envolver com ele vai ficar. Eu não vou além dele. Eu não vou ficar lá assim. outra coisa. Tipo, né, porque vou colocar um exemplo meu, né? Viajei agora, voltando de viagem, esqueci para trás o meu chip do celular. Poderia ficar lá, eu devia ter olhado a bolsinha, e devia ter olhado lá dentro, o que que é, por que que eu não olhei isso? Ai, meu Deus, onde é que Mas eu vamos estava na hora que eu combinar. fiz Você isso? devia ter olhado. Você devia ter olhado, Renata, não é possível. Como é que você esquece seu chip do celular dentro da bolsa? Como é que você faz um negócio desse? Aí eu vou pensar onde é que eu estava, como é que eu estava, por que que eu fiz, por que que eu não fiz, e não sei o que lá. E eu fico ali, às vezes gasto meia hora numa coisa que eu não tenho mais solução. Eu já viajei, já estou no Brasil e não tem como pegar meu chip lá em Portugal, porque ficou em Portugal meu chip e acabou. Em que o remoer vai me ajudar? Nada. Então, isso aconteceu, isso é um fato. O que que Uhum. eu fiz? Na hora que eu comecei, não, Renata,
eu já parei ali, falou, já aconteceu, quando chegar no Brasil eu resolvo essa coisa. Aí o Você pensamento começa vinha a de buscar novo. alternativa, né, para Já poder. aconteceu, quando chegar no Brasil eu resolvo esse Uhum, trem. uhum, Já aconteceu, quando chegar no Brasil eu resolvo esse trem. Eu vou adiar, eu estou adiando. Eu vou adiar, quando chegar lá no Brasil eu resolvo. Não fiquei a viagem inteira, porque eu lembrei na hora que eu entrei no avião, né? Aí eu falei, cabeça ruim. Primeira coisa que eu pensei, cabeça ruim, TDAH é isso, né? É uma droga mesmo, a gente faz umas burrices de vez em quando. Aí eu já pensei, nossa senhora, tinha que ser você de novo. Aí antes de eu começar a entrar nesse modelo, por que que é que eu fiz, o que que eu tava, como é que eu tava, por que que eu fiz daquele jeito, como que... Eu não entrei nisso, porque não vai adiantar eu entrar nisso, porque isso só vai me fazer sentir mal a meu respeito. Eu vou ficar dizendo que você é burra mesmo. E para que eu vou ficar falando para mim o tempo todo, 2 horas, as 12 horas de viagem que eu sou burra? Eu não preciso disso. uhum. Para quê? Só para eu me sentir mal comigo mesma? Com que necessidade, né? Então, assim, o que que eu coloco, né? Assim, isso tem me ajudado muito, Simone, mas muito essa estratégia, mas é muito mesmo. Eu não me envolvo com esses pensamentos, que eu já sei que eles não têm Não, e a solução. gente consegue perceber esses gatilhos, por exemplo, tá? Quando você fala podem acontecer situações novas e os gatilhos são diferentes para cada pessoa, né? Eu tenho um paciente que ele falava muito assim, ele ficava muito incomodado com o trânsito, né? Ai, se alguém passar na minha frente, eu fico indignado. Isso para mim não é um problema. Tipo, passa na minha frente, para na minha frente, fica conversando no celular, se não abre, a pessoa está parada. Isso não me incomoda assim, de forma nenhuma, né? Agora, a grande questão é a gente prestar a atenção na nossa emoção, entendeu? Então, assim, eu estou ficando com raiva. Por que que eu estou ficando com raiva, né? E aí, às vezes eu preciso sair de cena, assim. Quando eu falo sair de cena, às vezes fisicamente de cena, porque em alguns momentos a gente consegue sair de cena emocionalmente, né? Assim, tô com raiva de uma situação, deixa eu desconectar e consigo me manter no ambiente e ficar de boa, sem ninguém perceber que eu tô com tanta raiva. Mas muitas vezes a raiva, e a raiva que exige a paciência, é essa raiva que você tem vontade de pegar a pessoa e, não é? Então, assim, sair do ambiente é uma boa estratégia para você poder dar uma respirada, refletir e pensar assim, tá, se eu continuar com a atitude que eu estou tendo, onde eu vou parar? E se eu paro essa atitude agora, o que que eu quero para minha vida? Né? Que foi o que você colocou, é o momento que você consegue racionalizar e avaliar o prejuízo, né? É, Avaliar o e que que é, eu ganho e o que que eu perco aqui, e é por né? aí. Isso que você colocou de observar a raiva, eu acho que é muito isso mesmo, né? Eu falo que eu tenho um pezinho na raiva, assim, lindo, assim, né? Então, mas eu uso a minha raiva geralmente para realizar tarefas, para realizar coisas. Então, o problema A da, raiva tá funcional, né? o problema aqui do bairro, da segurança no bairro, me deu raiva. Eu fui lá na polícia e falei, vamos fazer uma rede de vizinhos protegidos e vão resolver esse assunto? Então, quer dizer, em vez de eu ficar com raiva, reclamando do que os outros não fazem, do que deveriam fazer, o que é que eu acho que deveria ou não deveria, eu fui lá, dentro do que me cabia, tentar resolver. Não significa que eu fosse resolver todo o problema. Na realidade, a solução foi muito melhor do que eu imaginei que seria. Mas, assim, poderia não ter sido, mas eu ainda assim ficaria mais tranquila de ter tentado fazer a minha parte dentro de uma situação que está me incomodando, me deixando desconfortável. Então, esse é o meu modelo. Sim, Agora, a raiva, ela gera na gente, né, uma vontade de punir, de reclamar, de agredir, agredir, gera essa vontade. agredir. O fato de eu ter essa vontade significa que eu tenha que agir desta forma, né? Uhum. Então, assim, essa de sair de cena é muito minha, muito minha. Meu marido já sabe. Quando eu levanto e vou lá para dentro, fecha a porta, não mexe Isso, comigo, né? não. É. Mexe comigo, não, me deixa quieta. Me deixa quieta por um tempinho ali, depois eu volto na hora que eu tiver condição. Deixa quieta. Depois eu vou na hora que eu tiver condição. Na hora que eu tiver Aí eu volto para condição, matar minha filha. alguém. Me Não, preparei. porque a raiva passa, né? A raiva passa, aquilo ali passa. Você tem que pico, como todas as nossas emoções, você tem o pico dela, a ansiedade, você tem o pico dela. Voltei.
voltei, tô ótima Voltei. agora, tô Agora, preparada para lidar com esse problema, não é? né? Não, quando meus meninos eram crianças, né, que eles às vezes faziam uma birra, faziam não sei o que lá, eu deixava eles lá no quarto, falava, ó, na hora que acalmar, você me chama, a gente volta para conversar. Mas enquanto estiver assim, eu não converso, não. Por quê? Porque eu sabia que se eu começasse a tentar conversar com o outro, já alterado, que o trem ia dar ruim, mas ia dar ruim com força. Ia dar ruim com força. Porque aí eu ia ficar irritado com o menino, eu ia brigar com o menino, eu ia xingar, eu ia gritar, eu sei que eu ia fazer isso. Eu falava, ó, fica aí. Minha birrenta, então, era assim, ó, fica aí. Depois que quando você acalmar, você me chama que a gente volta, a gente conversa. Agora, quando você estiver fazendo isso aí, sem papo, Uhum. né? E aí eu ia lá para dentro também. Não ficava perto também, não. Eu? Tá doida? Né? Eu já sei, me conheço. Eu para quê, gente? Eu me conheço, sei onde é que eu sei do que eu sou capaz, né? Então, se eu sei do que eu sou capaz, é Eu melhor, espero. né? E eu tenho, eu falo que tem momentos que eu não consigo, que a coisa extrapola, realmente, mas é mais raro, né? Agora, esse é o ponto, eu tenho tentado me contornar mais essas situações. É. E a grande questão é a gente conseguir assim, né, se conhecer, entender esses gatilhos, entender as estratégias, observar quando você está tendo uma mudança, né, de emoção aí, então de repente você está passando de uma emoção agradável para uma emoção desagradável, o que está acontecendo, né, o que eu preciso fazer? E aí eu comecei até falando, né, sobre a urgência, enfim, a gente está sendo muito atropelado por demandas, né? Então, dá conta de sair disso também, né? Tipo, para que eu tenho que responder tanto essas demandas? Eu não preciso ficar capturado por tudo isso. Eu posso fazer escolhas, né? E qual escolha eu vou fazer nesse momento? Então, assim, eu espero, Rei, que com o nosso episódio de hoje, o pessoal tenha entendido, né? Assim, as estratégias que são adequadas para poder encontrar essa tal dessa paciência aí que está tão difícil mesmo, né? A gente concorda que está difícil. Eu também, sim, porque eu acho que assim, a paciência, a gente falou um pouco mais da raiva, mas ela acontece também na ansiedade, do quero Uhum. logo, É, né? A gente falou mais da raiva, mas tem na ansiedade, é para ontem. Não aguento esperar isso tem que ser agora, nesse momento, é, esse senso de urgência. Mas independente, eu acho que todas as duas funcionam muito semelhantes, e eu acho que as pessoas podem entender que tá tudo bem estar impaciente em alguns momentos, isso não é um problema estar impaciente. Agora, como é que eu posso fazer para criar estratégias para vencer a minha impaciência? Ou seja, vencer as situações que me geram essa impaciência, tanto seja ela gerenciada pela emoção de raiva ou gerenciada pela emoção da ansiedade, dependendo do tipo da impaciência que você tem. Mas como é que eu faço para poder fazer isso? Então, eu acho que a gente deu muitas coisinhas aqui, né? E acho que é nós também, eu ainda estou aprendendo, ainda estou desenvolvendo. Eu é um tenho umas horas que eu processo falo, gente, eu pareci constante, uma né? louca. E eu conto para os outros, falo, não, gente, semana passada aconteceu situação, eu pareci uma louca. Se os outros me olharem, vão falar, nossa, nunca que eu vou levar nessa mulher, porque eu parecia doida mesmo. Então, assim, né? Agora, isso é uma situação comum, eventual, bem Não, tipo eventual hoje em assim, né, dia. Rê? Sou Mas ótima, acontece, mas sou acontece, ótima. Mas acontece umas coisas, né? não é? Ó, foi ótimo o nosso episódio aqui. Gente, se gostou, curte o nosso canal, manda, recomende para os amigos, né? E estamos aqui de novo na próxima segunda-feira. Beijo, beijo, gente. Rê, Até mais, beijo, viu? até mais.